Ok? Bom, então, muito boa noite a todas as pessoas presentes aqui fisicamente e as pessoas também presentes de forma virtual. Essa é uma distância aparente, né? Esse limite físico, a gente sabe que ele é aparente, ele é ilusório, né? Porque a nossa conexão mais profunda, ela se dá mesmo em pensamento, em intenções, né? Então, mesmo que a gente esteja separado fisicamente, né, uns dos outros, quem está aí de casa, quem está aqui presente, em verdade, estamos juntos, né? A separação é uma ilusão. Então, desejo que todos se sintam bem-vindos e bem-vindas, e eu peço orientação, inspiração e guiança, né, interior, e guiança também das entidades que coordenam essa casa, né, que conduzem esse trabalho, e a guiança do nosso Deus interior também, para que essa noite nossa seja bem proveitosa em torno do que a obra propõe, né, falar sobre Jesus e o precursor. Eu pretendo, e se assim for, né, eu pretendo não exatamente fazer uma narrativa aqui daquilo que já está narrado pelo Humberto de Campos, né? A ideia é trazer alguns pontos que ele traz na obra e fazer algumas reflexões em torno do trabalho de João Batista. Então, eu vou apresentar para vocês a proposta, tá? O passo a passo que a gente vai seguir, e nós vamos caminhar de forma muito fluida, né? Essa é uma proposta mesmo, mas se a necessidade trouxer outras questões aí, nós vamos seguir, né, esse curso. Então, primeiro, eu vou trazer um trecho do capítulo em que Isabel e Maria fazem uma descrição do temperamento das duas crianças, né? Naquela ocasião, ainda crianças, Jesus e João Batista. E elas fazem uma descrição, né, do temperamento deles, muito interessante, e que, de alguma forma, vai nos servir aí para refletir e chegar até o que a gente quer, né, na conclusão final. Depois eu vou falar um pouquinho também, trazer um outro recorte do texto, sobre o momento do diálogo entre Jesus e João Batista. Inclusive, Humberto de Campos faz uma inferência, né, do que talvez eles estivessem conversando, e aí ele traz uma ideia interessante também, então nós vamos passar por esse momento também. Depois, um outro momento que ele narra a partida de João Batista no dia seguinte, né, porque na ocasião Isabel foi visitar Maria, né, e obviamente levou João Batista junto, então as duas crianças tiveram um momento lá de troca, de conversa, de contato, né, de reafirmar os combinados, né, de lembrar os combinados. Então, vamos passar por esse momento também, que tem algo importante ali. E aí nós vamos chegar num aspecto mais, assim, uma proposta de reflexão mais interior sobre Jesus e o precursor, tá? Então, nesse momento do estudo, a gente vai trazer um pouco história para dentro e tentar pensar quem são esses símbolos, né, dentro de nós mesmos, quem é Jesus, quem é João Batista e qual que é o sentido dessa relação, né? E aí nós vamos pensar numa tríade e no simbolismo dessa tríade, que é Jesus, João e o restante aí de todos nós, né? Então, são expressões simbólicas e a gente pretende extrair aí quais são os possíveis significados. É claro que, quando fala de Jesus e de João, né, nós estamos falando de uma individualidade, né? Duas individualidades, assim como nós. Então, quando a gente extrai a questão simbólica, é
aquilo que está representado ou que representa a nossa história pessoal, né? Enquanto espíritos reencarnados num processo de autodesenvolvimento, né? Então, nessa perspectiva, Jesus e João e qualquer outra referência é simbólica, né? E vai falar de algum aspecto interno nosso, ok? Mas, evidentemente, né, existem esses espíritos, tá bom? Depois a gente vai falar, então, do trabalho de João, né? Qual que era, então, a partir desse entendimento simbólico, qual que é o trabalho de João, e aí nós vamos buscar um trecho, né, da passagem de João, em que ele fala do trabalho dele, e pensar algumas questões aí. E, por fim, espero chegar na conclusão, que é pensar por que Jesus precisava de um precursor, né? O que é essa analogia aí que a gente pode fazer e o que isso tem a ver com o nosso processo, ok? Certinho? Isso é o que eu pretendo, tá? Vamos ver se eu vou conseguir cumprir. Então, vamos lá. Primeiro eu vou trazer aqui, eu vou fazer a leitura quando as duas mães descrevem o temperamento dos filhos, tá? Vamos lá. O que me espanta, dizia Isabel, com caricioso sorriso, vou repetir. O que me espanta, dizia Isabel com caricioso sorriso, é o temperamento de João, dado às mais fundas meditações, apesar de sua pouca idade. Não raro, procuro inutilmente em casa, para encontrá-lo quase sempre entre as figueiras bravas ou caminhando ao longo das estradas, como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Essa é uma frase importante, tá? Como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Essas crianças, a meu ver, respondeu-lhe Maria, intensificando o brilho suave de seus olhos. Então, essas crianças trazem para a humanidade, ao ver de Maria, né, na visão dela, a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, envolvendo-me o coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes, vou encontrá-lo a sós, junto das águas, e de outras, em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria, ou as aldeias mais distantes nas adjacências do lago. Quase sempre, surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. Fala de sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores, e contentemente ando a cismar em relação ao seu destino. O que é importante para as nossas reflexões dessa noite? Destacar aqui nessa breve confissão das mães a respeito do temperamento das crianças. Primeiro, o aspecto meditativo da experiência de João, né? Apesar da pouca idade, ele era dado à meditação. E ela observava, né, ele nessas meditações, como se pensamentos graves povoassem a fronte dele, né? Então, a gente vê desde cedo que, apesar da tenra idade, aquele corpo abrigava um espírito já com algumas demonstrações de uma maturidade, de um preparo e de um compromisso, né? Então, a meditação, ela favorece o contato com o propósito da alma, né? Então, quando a gente medita, quando você busca silêncio, interiorização,
ou pensar sobre si, sobre a vida, sobre o seu trabalho. É um momento de apuração de sentido, né? Em que cabem aquelas perguntas: quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, qual que é o meu destino, qual é o meu propósito, qual é o meu trabalho, né? Aquilo que a gente define e fala muito hoje, que é encontrar sentido de vida, né? Que é um propósito, é enxergar que há um propósito, né? Esse propósito normalmente não vem de fora para dentro, ele é de dentro para fora. O que acontece é que elementos de fora do indivíduo, circunstâncias, entendimentos, experiências, podem despertar esse propósito, né? Então, quando a gente fala de sentido de vida, não é algo que alguém dá para outra pessoa, né? Não é algo que você compra no mercado, não é algo que você adquire exatamente numa leitura, mas esses elementos, né, essas ferramentas, servem para despertar o propósito que a alma já traz e que tem a ver com as necessidades de cada um, né? O trabalho que cada um precisa fazer, ele é alinhado com a necessidade daquela alma, né? Então, circunstâncias de vida, experiências familiares, profissões, ocupações de modo geral, relacionamentos e toda ordem de circunstâncias e acontecimentos e vivências da experiência reencarnatória, né, da nossa existência, está a serviço desse propósito da alma, né? De modo que tudo se arranja de uma forma assim tão fabulosa que escapa até o nosso entendimento. Às vezes a gente só sabe, né, e sente que é assim. E tudo, então, está a serviço desse arranjo, cuja finalidade última, né, e essencial é trazer a alma para si mesma, né, para o seu propósito, para aquilo que ela veio realizar dentro do seu plano evolutivo. Então, João Batista, né, dado às meditações e a essas reflexões, de alguma forma revela, né, está na entrelinha aqui, que certamente um espírito maduro e que já pensava sobre seus compromissos, né, sobre aquilo que ele deveria realizar como trabalho essencial para que Jesus depois também realizasse o propósito dele, né, aquilo que ele se propôs fazer na existência dele, né, na encarnação. No caso de Jesus, na encarnação, né? Nosso caso é na repetição, na reencarnação. Bom, então esse é um aspecto importante, né? E aí nós já vamos observar que João tem um aspecto mais mental, né? A gente vai entender daqui a pouco esse simbolismo, de elaboração da experiência, de trazer a verdade, de trazer o discernimento. Então, parece que a tarefa de João era uma tarefa realmente de preparo do campo, né? Então, se a gente puder fazer uma analogia, uma metáfora que nos ajude a entender, é como se você tivesse um terreno que ele está tomado por entulho, por ervas daninhas, né? Um terreno que está seco, está desidratado, e aí você pede a alguém que entende do trato da terra para preparar o terreno, né? Para tirar aquelas plantas que podem prejudicar uma possível semeadura, para afofar a terra, para nutrir o solo, né? Para preparar o campo para receber a semente, né? Então, esse trabalhador, que é o preparador para a semeadura, né? Prepara o campo para receber a semente, ele discerne, ele pensa, ele reflete, ele anuncia, ele faz uma seleção, ele trata aquilo que não tiver adequado no terreno, que não for saudável, para que o terreno fique saudável. Então, nós vamos perceber que o trabalho de João é um trabalho semelhante a isso, né? Claro que a gente está falando do terreno da alma, né? Evidentemente. Nós estamos usando uma metáfora para pensar esse terreno, mas para compreender que nós somos o próprio terreno, né?
A intimidade de cada um é uma terra, né? Cada um de nós é um lugar, vamos dizer assim, um lugar, entre aspas, porque ele não é concreto, né? Assim, objetivo, como algo que define, por exemplo, né, as limitações aqui desse copo. Um copo, né, ocupa um espaço, tem um tamanho, tem uma densidade. O mundo interior, ele não é objetivo, ele é subjetivo, né? Então, é um lugar, nesse sentido aí, entre aspas, é um ambiente. Então, a Terra, de alguma forma, somos nós, sim, né? Nossa intimidade, nosso campo interno. Então, esse era o papel de João. Agora, quando Maria fala de Jesus, né, ela traz um aspecto aqui importantíssimo, que ela diz assim, que Jesus fala da sua comunhão com Deus. Né? E esse é um aspecto muito importante, porque se de um lado João Batista traz o aspecto do preparo da terra, do trabalho com o solo, que envolve pensamento, reflexão, meditação, discernimento, anunciar, que é um papel de quem leva o entendimento, de quem leva a verdade, né? E a verdade prepara, a verdade discerne, por exemplo. Nós estamos aqui hoje pensando e refletindo sobre várias coisas. Então, esse conhecimento, que ainda não é consciência em nós, porque tem uma diferença, né? Esse conhecimento é o preparo que a gente está fazendo da Terra, né? Então, o acesso à verdade, o entendimento a partir da verdade, vai ajudando a preparar o terreno para que essa verdade, ao ser efetivamente semeada, ela possa criar profundidade, criar raízes, né? E aí o que é conhecido passa a ser experimentado, né? Daí a diferença entre conhecimento e consciência, né? Conhecimento é informação que eu tenho sobre algo. Consciência é quando aquela informação ela se integra, né, ao meu modo de vivenciar, de sentir, né? Então, por exemplo, a gente pode ter um entendimento de que perdoar nos torna mais feliz, de que perdoar traz leveza para a vida, de que perdoar isso colabora para a minha saúde emocional, para a minha saúde mental, para a minha saúde física. Ok, mas mesmo assim eu posso ter rancor de alguém, de alguma situação, eu posso ter mágoa de alguma experiência que eu ainda não superei, né? Então, eu tenho a informação sobre isso. Agora, essa informação, ela passa a integrar o meu ser à medida em que eu trabalho a minha mágoa, o meu rancor, à medida em que eu escoo isso, né? Que eu limpo esses sentimentos, e aí vai uma orientação importante, né? A gente não limpa nada negando, muito pelo contrário, né? A aceitação daquilo que é, ainda que seja temporário, é importantíssimo para o processo de autocura, né? Então, à medida em que eu limpo esse campo, e aí aquele conhecimento vai fazendo sentido, né? Vai fazendo sentir, algo que faz sentido é algo que faz sentir. Então, à medida que eu vou sentindo, aquilo se integra. E aí o que era teórico, que era informativo, passa a ser experiencial. Ganha status de verdade, né? Que a verdade não é uma informação correta, né? Ela é uma vivência, uma experiência de dentro para fora, né? Não é algo de fora para dentro. Aqui hoje, por exemplo, a gente está fazendo um processo de fora para dentro, né? Enchendo de informação. É possível que cada um aí na sua experiência pessoal está recebendo essa informação. E pode ser que alguma dessas informações já vai fazer sentido para alguns de vocês, e isso vai mobilizar alguma transformação, né? Uma transformação real, de dentro para fora. Vai mover algo internamente, tá? Como pode acontecer que essas informações aqui são só o preparo, é o discernimento. Então, eu saio daqui pensando,
realmente, né, eu preciso ver a minha mágoa, que eu estou arrastando ela há 12 anos, né, daquela situação, e eu me desliguei disso, achei que estava bem resolvido, mas ouvi esse palestrante chato lá tocar nesse assunto desagradável, né? E aí, agora né, fui lá para sair bem da reunião, para sair feliz, leve, e sair de lá com vontade nem de voltar, né? Ou de nunca mais ouvir ele falar, porque ele só trouxe desconforto, incômodo, né? Então, pode ser sim, e aí essa é uma informação que você recebeu, né? Poxa, eu preciso olhar para isso. Pode ser que esse passe a ser um trabalho interior seu? Sim. Pode ser que amanhã você jogue de novo lá para o esconderijo, né? Vai lá e guarda lá no baúzinho dos desconfortos e tranca lá até que você vai ouvir alguma coisa, vai vivenciar alguma coisa que vai lá e vai abrir o baúzinho de novo e aí a mágoa vai à cena para a gente assim, né? Dizendo que está presente, né? Bom, esse é um processo de cada um, tá? Mas é importante entender essa transição, né, da informação para a transformação, para aquilo que cai no campo do meu entendimento só mental, intelectual, e aquilo que começa a acessar o meu sentir, e que me move, mesmo que me cause dor, mesmo que me traga desconforto, mesmo que gere crise, né? Inclusive, a crise é muito boa nesse sentido, né? Porque a crise é uma estrutura que, por si só, ela está comprometida, mas ela está cheia de escoras. E aí a crise tira as escoras, né? E a gente encontra a verdade sobre nós, né? Então, João tem um pouco esse papel, né? De trazer a verdade, de trazer as claras, de denunciar aquilo que precisa ser olhado, e Jesus com o papel do semeador, né? Daquele que vem fazendo a limpeza. Tanto que a gente vai ver no trabalho de João, ele falar que o Messias, né, que Jesus traz a pá na mão, né? Então, é um simbólico, é um instrumento usado no trato com a terra, né, de limpeza. Quando a gente vai plantar, e aqui eu tenho certeza que todo mundo já passou por essa experiência, nem que seja numa hortinha em casa, né? Nem que seja um vasinho de planta. Quando você está com aquele vasinho de planta lá, guardado lá, né, no seu porão, e aí você resolve plantar e está lá aquele vasinho com a terra antiga, a primeira coisa que você faz é limpar, né? Ali, aquela terra que está cheia de coisa velha, né? De folhas secas. Você limpa, trata, e aí sim você lança a semente, né? Então, esse é o trabalho que a gente identifica aí naquilo que o irmão X está trazendo, né? Então, veja que as duas crianças são duas consciências, né? Uma com o trabalho de preparar o caminho e a outra com o influxo capaz de fecundar o terreno, né? Então, se a gente entender nosso interno, nosso psiquismo como esse terreno, então o trabalho de João é trazer o discernimento através da verdade, né? É separar, é denunciar a nossa hipocrisia, denunciar as nossas distorções e limpar isso, né? E endireitar esse caminho. Endireitar, isso não tem assim uma conotação moralista, não, tá? Endireitar no sentido de nivelar, né? De deixar esse terreno o mais coerente possível para receber uma semente preciosa, né? Que vem através do próprio Cristo, né? Que semente é essa? É a comunhão, né? E aí eu me lembrei, evidentemente, da Igreja Católica, né? Que muitos de nós passou pela experiência, a importância ali do o simbólico, né? Que está ali no ritual da comunhão nas missas católicas, né? Que é o momento de tomar e beber o Cristo, né? Simbolizado na hóstia, né? É o corpo e sangue de Cristo. Então, essa ingestão
desse simbólico, né? Desse corpo de Cristo, que é esse corpo totalmente estruturado numa comunhão com o Pai, né? Então, beber e comer Cristo, né? Nesse ritual simbólico e na reflexão simbólica que isso traz para nós, né? E também para os católicos, é exatamente dessa comunhão com o Pai, né? E talvez essa seja a essência das religiões, né? Que trazem, né, no próprio nome, religare, esse papel, né, de ligar aquilo que ilusoriamente está separado, né? Então, a essência de qualquer trabalho espiritual, seja qual for, é dessa religação, né, de uma nova aliança, que, na verdade, é a mesma aliança. Só que, nas nossas distorções e no distanciamento dessa comunhão com o Pai, nós nos constituímos ilusoriamente separados da divindade, né? Como se nós não comungássemos dessa criação divina, como se esse Deus, que a gente pensa nele tão fora de nós, não fosse a nossa natureza real, nossa essência, né? O nosso eu real, que é o divino em nós, né? O Deus, esse Deus que está fora é o Deus que está dentro, né? Essa onipresença, ela não é onipresença apenas exterior, ela é uma onipresença interior. Inclusive, né, tudo que a gente vivencia no mundo externo é uma representação, né? É uma exteriorização do mundo interno, né? Então, por exemplo, essa casa, que é uma casa dada à oração, ao aprendizado, ela está a serviço da nossa casa interna, né? Nossa vinda aqui, física, ela tem um propósito último, que é nosso retorno à casa do Pai. E a casa do Pai não é esse espaço só físico, né? É tudo, mas é, sobretudo, o retorno à nossa identificação com nosso eu real, com o nosso eu divino, com a nossa essência divina, né? Então, Jesus, quando Maria fala, né, da comunhão dele com Deus, nós precisamos lembrar que é uma consciência, né? Jesus é uma consciência real, né? Não há distorção, não há erros, né? No sentido de compreensão equivocada. É uma relação que ele próprio definiu muito bem quando ele fala: eu e o Pai somos um, né? Que é a ideia da unidade, que é essencialmente, por exemplo, o trabalho que, inclusive, ele antecede ao Espiritismo, né? Que é o trabalho dos orientais, né? Notadamente, eu quero falar da filosofia do yoga, dos yogis, né? Que a própria palavra yoga significa união. Então, quando a gente vai beber na filosofia, né, dos yogis e toda essa vivência que sustenta essa prática, você vai ver essencialmente que o propósito dela é garantir a experiência da unidade, né? Que é o quê? Essa experiência, eu com o outro, eu com os outros, eu com Deus, somos uno, né? A ideia da unidade, que a nossa história evolutiva simbólica também de pecado original, né? Da queda, e a queda simbolicamente ela é isso, né? É a nossa ilusória separação do divino. É como se a gente, uma metáfora, tá? Como se a gente virasse para Deus e falasse assim: ó, agora eu quero viver por minha conta. Né? Então, o que está na passagem lá da parábola do filho pródigo, né? A gente chegou lá na casa do pai e falou aqui: me dá a metade da minha herança, porque eu vou viver minha vida longe de casa, né? Então, assim, me dá o que eu tenho direito, a minha parte, e eu vou viver por minha conta, né? Assim, eu não quero saber mais, assim, de viver aqui sob a sua tutela, não. Eu vou ser o meu próprio Deus, meu próprio Criador.
E aí tem uma estrutura, né, que ela vai ser importante para a gente entender, que é o ego, né? Que é esse sentido do eu, não vou nem pôr maiúsculo, né? O ego acha que é eu com maiúsculo, tá? Mas, na verdade, ele é eu minúsculo, né? Que é esse momento em que eu digo, ó, eu sou separado do meu pai, da criação. E eu construo minha própria vida. Numa certa medida, dentro da lei da autorresponsabilidade, isso é verdade, né? Mas a questão da separação é porque a gente deixa de se nutrir da fonte, do nosso próprio Deus interno. E aí a gente cai numa série de confusões, distorções e de redução da consciência, né? Ao invés da consciência expandir, ela se contrai de uma tal maneira que ela vira o centro dela própria. Só que isso é problemático, né? Porque assim, se a gente imaginar simbolicamente que a criação, que o universo, né, e tudo mais, é um grande mar, né, um mar cósmico, sabe quem nós somos nessa experiência da consciência contraída e separada ilusoriamente? Um pequeno barquinho navegando no mar imenso, ilimitado. E aí, nessa visão distorcida, eu sou o centro, eu sou tudo, né? Só que quando eu me dou conta que tem, né, um mar de universo, aí eu sou impotente, sinto medo, insegurança, incerteza, né? E aí eu vou lutar contra isso daqui, ó. Contra essa entrega, né? Tem uma passagem de Yogananda, né, que ele fala assim, que a gota do rio, ela corre para o mar. O destino dela, o propósito dela é se juntar ao mar, é se fundir no mar. Mas esse percurso que ela faz até o mar, ela faz com medo, porque ela tem medo de que quando mergulhar no mar, ela deixe de existir, ela seja tragada pelo mar. Mas a gota que está lá presente no rio, ela vai sendo conduzida pelas margens do próprio rio. Então, as margens vão garantindo que, ainda que ela faça curvas, ela vai desaguar no mar. E aí, quando ela deságua no mar, ela descobre que não só não deixou de existir, como ela se tornou o grande mar, né? Mas, até chegar a essa experiência de se lançar, de se entregar ao mar e perceber que você não é destruído, ao contrário, você se torna o grande mar, né? Aí Jesus fala, eu e o Pai somos um, né? Até chegar lá, tem medo, tem insegurança, tem dúvida, tem uma série de coisas, e aí esse nosso pequeno eu vai lutar contra essa entrega, vai lutar contra a vida, vai lutar contra os processos de transformação, porque no fundo, ele sente, né? Nós sentimos a separação, e aí nós temos medo de nos entregar e desaparecer. O grande medo do eu pequeno, do eu ilusório, do ego, é de morrer, né? Nós temos horror à morte, porque a ideia de não existir mais nos causa grande horror. Só que é uma ilusão, porque se entregar ao mar, na verdade, é acessar internamente os seus potenciais ilimitados e infinitos, né? Mas essa é uma experiência muito mais vivencial do que teórica. Por isso que a unidade ou a unificação é essa. E esse é um trabalho também proposto, né, pelo Espiritismo. Quando os Espíritos falam da unificação, às vezes a gente está ainda até hoje só na primeira camada da unificação, que é essa ideia de unificação das instituições espíritas. Mas a proposta é mais profunda. É de uma unificação interior, né? Eu com meu Deus interno, eu com o outro, eu com a vida, eu com Deus.
é a unificação proposta pelo Cristo, que é eu e o Pai somos um. E que nós também somos, né? Bom, então, nesse sentido, né, por isso João vem primeiro, né? E essa é a outra parte lá que eu falei aqui que ia citar, que é quando no dia seguinte, né, depois de pernoitar na casa de Maria, Isabel vai embora e quando ela está indo embora com João, ela propõe a Jesus que os acompanhe. E aí ele, de uma forma assim bem metafórica, né, e profética, ele fala: João partirá primeiro, né? Era necessário que João fosse primeiro. Por tudo isso que a gente está pensando aqui, né? Como que eu vou lançar uma semente sem limpar o terreno antes, sem preparar o terreno antes? Então, era necessário que João fosse na frente de Jesus, né? Preparasse o terreno para Jesus semear e despertar, né, aquelas consciências que já estavam dispostas a um novo entendimento, a uma transformação. Tá? No diálogo, antes de Isabel ir embora com João, né, quando as mães estavam conversando e a tarde caiu, elas avistaram os dois meninos, né, as duas crianças, ao longe. E aí o irmão X conta que de longe se via Jesus, né, com seu pequeno indicador, apontando as regiões para João Batista e conversando, né, e que parecia um general dando as instruções, as últimas orientações ao soldado, né? Essa é a forma como Humberto de Campos se exprime, né? E aí ele fala assim, o que aqueles dois estariam conversando, né? Ele não fala nessas palavras não, tá? Estou falando nas minhas aqui, mas a ideia é essa, né? Quem vai saber o que eles conversavam, né? E aí ele diz assim que não é possível saber, mas certamente aquele foi o primeiro encontro entre a verdade e o amor, né? Isso é muito assim importante porque são dois símbolos, né? A verdade e o amor. E a gente vai descobrir que a verdade e o amor são uma coisa só, né? A verdade é o amor e o amor é a verdade, né? Quando há verdade, há espaço para o amor, né? Então, aquele foi o primeiro encontro na Terra, né, segundo o irmão X, entre o amor e a verdade. Bom, nesse sentido, então, João, ele surge primeiro, né, porque ele tem esse papel de trazer a verdade que prepara o terreno para a experiência do amor, né? E aí eu me lembrei assim de uma coisa interessante, né? Porque a passagem fala das duas crianças e assim no simbólico do nascimento, né? E do nosso nascimento também. Quando uma criança nasce, né? Um bebê nasce, a gente diz assim: deu-se a luz e não deu-se a luz. Tem um acraseado aí, né? E esse acraseado faz toda a diferença, porque é assim, se eu escrevo deu a luz, eu estou dizendo que pegaram a luz e entregaram para alguém, né? Mas se eu escrevo deu-se a luz, né? Aqui deu a luz, entregou a luz. Deu-se a luz, se entregou para a luz. Olha a sutil diferença, né? Deu a luz, entregou a luz para alguém. Deu-se a luz, se entregou a luz, né? E o nascimento é uma metáfora importante, né? Sim, é objetivo, é real, mas dali a gente extrai, né, reflexões importantes, porque entregar-se à luz é sair da escuridão, é se dar conta da nossa própria escuridão, né? Então, suponhamos que a gente apagasse esse salão aqui todo agora, né? E nós precisássemos transitar aqui dentro.
quando a gente apaga o salão, por mais informação que a gente tenha, que tem cadeira, que tem um corredor aqui, a sombra nos cega, né? E aí, eu posso tropeçar, eu posso me machucar. Então, a primeira medida para que eu possa me orientar melhor pelo salão é acender as luzes, né? Então, dar-se à luz ou entregar-se à luz é lançar luz sobre a própria escuridão. O discernimento é o primeiro passo a essa entrega, né? Discernir o bem e o mal, discernir o egoísmo da fraternidade, né? E a consciência, ela se dá por contraste, né? Então, se, por exemplo, só existisse azul em todo o universo, azul não existiria cor nenhuma. Porque uma vez que tudo é azul, qual é o parâmetro de oposição ou de contraste que eu digo assim, isto é azul, isto não é azul, se tudo é azul, né? Então, aí não existe mais cor, não existe nem azul. Existe algo que a gente pode dizer, chamar de azul, mas não tem a ver com cores, com tons, né? Mas, se existe azul, é porque eu sei que existe verde, vermelho, preto, né? Porque são contrastes. Eu digo que um lugar é alto porque eu tenho uma referência de um lugar baixo, né? Então, a consciência se dá por contraste, né? Então, dar-se à luz é exatamente iluminar para que você veja que há escuridão e há luz. Existe sombra e existe luz. Existe nosso potencial intrínseco de amor e existe nossas imperfeições, nosso egoísmo, né? Nosso orgulho, nosso medo. Então, tem as duas coisas, né? Então, dar-se à luz, né, é trazer esse discernimento. Então, é sair da sombra para a luz, né? Isso é tão curioso que naquela cura do endemoniado gadareno, né? O obsesso de Gadara, quando Jesus chega ali na região dos túmulos, e o gadareno vai ao encontro de Jesus, né? Ele pede a Jesus que não o atormentasse, né? Ele diz assim, Cristo, Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes, né? E o Emmanuel, quando vai estudar essa passagem, né, falar sobre ela, ele diz assim que, ele faz uma pergunta, né, assim, será que Jesus, com toda candura, amorosidade, seria capaz de perturbar alguém, né? E aí o próprio Emmanuel diz que não. Na verdade, a luz do Cristo lançava a visão das sombras interiores que ele ignorava enquanto vivia pelos túmulos, né? Então, a luz do Cristo mostra as feridas emocionais dele, as questões doídas e escondidas, né? Esse lugar escuro, fechado, é a negação, né? Simbolicamente, é o rejeito da nossa consciência, né? É o desagradável, é o imoral, é todo aquele conteúdo interno nosso reprimido, que a gente entendeu que deveria reprimir, porque se a gente mostrar, a gente vai ficar feio, né? Numa linguagem assim bem simples, quando a gente, a criança diz que está com raiva e a gente, por exemplo, bem simples o exemplo que eu estou trazendo, tá? E aí diz para ela assim, coisa feia, papai do céu não vai gostar de você, né? E aí é muito importante que o papai do céu goste dela, ou a mamãe, ou o papai, né? Diz, a mamãe não vai gostar mais de você. Que menina feia, ninguém vai gostar de você. Ora, ser amada é uma das necessidades, de todos nós, né? Aceitação, aprovação, ser amado, isso está na nossa natureza. E aí entender que se eu sentir raiva e expressar essa raiva, falar dessa raiva, que ninguém vai me amar, opa, deixa eu botar uma máscara de serenidade aqui, de candura, mas por dentro eu estou corroendo, né? Então, esse encontro com a luz é um encontro com a verdade,
né? Não é a verdade de fora, é a verdade de dentro, né? E a luz do Cristo é a luz do discernimento, é para a gente olhar para dentro. Então, daí nós temos a tríade, né? Que é Jesus, João e nós, né? Jesus como esse simbólico da comunhão com o Criador, né? Dessa consciência expandida, essa consciência que não tem ego nesse sentido aqui, né? Uma consciência unida com Deus, né? Nós temos João, que representa o terreno em processo, em autotransformação, que o próprio João vai dizer assim, se referindo a Jesus, é necessário que ele cresça e eu diminua, né? É necessário que o Cristo interno, a minha consciência crística se expanda e o meu sentido reduzido, contraído de eu, o meu ego, diminua. Perceba que se lançar ao mar não é perder esse sentido do eu. Pelo contrário, é expandir quem você é. Né? Entrar no domínio das suas potencialidades de vida. Então, essa tríade, né? Jesus, João e nós, fala de nós. Né? Se a gente pegar esses elementos, né, o simbólico deles e trazer para dentro, nós vamos encontrar tudo isso dentro de nós. Né? Sendo Jesus, né, Cristo, a representação do nosso eu real, nosso eu mais profundo, nossa relação com o divino, que está imaculada, né? Ela não foi corrompida, cortada. Na nossa ilusão de consciência reduzida, nós nos separamos da divindade, mas a divindade não se separou de nós. Né? Quem sai de casa é o filho, não é o pai. Na parábola do filho pródigo, né? Quem sai de casa é o filho, o pai continua lá, né? Ou seja, por onde o filho foi, o pai foi com ele, porque está na constituição interna da consciência. Então, Cristo é esse eu real. João, dentro de nós, é o nosso esforço que vem do nosso próprio ego, né? Cansado do medo, da insegurança, da dúvida, das crises, das convulsões internas, começa a buscar auxílio no eu real, através da oração, da meditação, do conhecimento, do esforço de autoconhecimento. Então, ele vai beber lá o corpo e o sangue de Cristo, né? Ou seja, é o nosso pequeno eu recebendo o influxo do nosso grande eu, do eu real, do eu divino em nós, né? E se transformando. E toda essa gente que se refere a nós dentro de nós próprios são as nossas inverdades, né? Tanto que João vai lidar diretamente com os fariseus, né? O fariseu é o elemento interno nosso hipócrita, né? Que nega as questões internas negativas que nós possuímos, né? Nossa negatividade, nossa intencionalidade negativa, as distorções da nossa consciência, né? E aí, quando eu cheguei nesse ponto, assim, né? Pensando no estudo, eu me lembrei, porque eu tenho lá no meu caderninho, que chama, né, de revisão diária, de processo de autoconhecimento, para eu me confrontar, né? E aí eu me lembrei que uma vez eu fui encontrar a prima, um encontro de amigos, assim, e aí tinha uma pessoa que eu fui conhecer a primeira vez, né? E aí, quando a pessoa chegou, eu, né, fui apresentado e tal, e aí eu comecei a pensar tanta coisa ruim dela, né? Comecei a fazer uma série de julgamentos, comecei a julgar ela pela aparência, comecei a pensar coisas do tipo assim, nossa, ninguém deve gostar dessa menina, né? Assim, nossa, ela é horrorosa, assim, nossa, essa menina deve ser insuportável, assim. E fui pensando, mas ali no automatismo, mas por fora estava rindo, né? Sendo cordial, amável, né? Com um sorriso rasgado até na orelha. Bom, aí chega o momento de encontrar a verdade, né? É aquele momento que você sai do tumulto de fora,
das máscaras, né, que a gente veste, e aí você vai lá para o cantinho interno, né, em que você vai pensar sobre a situação. Primeiro que quando eu pensei em pensar sobre a situação, me deu preguiça, né? Eu comecei a, não, vou arrumar a cozinha aqui primeiro, depois eu faço esse negócio, são os escapes, né? Truque do ego, para não confrontar, porque o ego tem medo do confronto, né? De ver a verdade, que ele não quer ser destituído, ele não quer ser destruído, na ilusão dele. Eu falei, não, gente, não posso fazer isso, não posso escapar dessa forma, não. E fui lá para a minha revisão diária, né? Para olhar sobre o que eu pensei, e aí eu vi ali, né? Meu orgulho, vi minha arrogância, vi meu julgamento. É fácil admitir isso, olhar para isso? É gostoso? Gostoso é enfiar debaixo da coberta com uma vasilha de pipoca, assistir Netflix e, se possível, depois um chocolate junto, quente. Isso é que é gostoso. Esse confronto não é nada gostoso, enquanto a gente está confrontando. Porque depois vem o prazer da consciência, né? De você assumir algo para você trabalhar. E aí tem uma fala, assim, para a gente já pensar no encerramento, né? Deixa eu me recordar o nome aqui. Olha, fugiu. Eu vou falar da frase, depois vem o nome, tá? É um psicólogo da abordagem humanista existencial, e aí ele traz uma fala interessante, que ele diz assim, paradoxalmente, quando eu aceito quem eu sou, eu mudo quem eu sou. É paradoxal, e é verdade, né? Primeiro passo para trabalhar uma imperfeição, uma negatividade, é assumir. Para os outros, para você mesmo. Se você estiver num grupo e tiver essa coragem, isso é muito terapêutico também. Né? A gente se expor a nossa vulnerabilidade, sair da máscara e mostrar o lado sombrio, feio, que a gente mesmo não quer ver. Né? E correr o risco, que é o medo de não ser aceito e não ser amado. Né? É um risco enorme, a exposição, mas extremamente curativo. Né? Que é o que as pessoas sentiam quando estavam na presença de Jesus, né? Desnudadas, vista por dentro, sem roupa, simbolicamente falando, né? Com quem elas são, com toda a luz e com toda a sombra. Então, quando ele fala assim, paradoxalmente, quando você se aceita, você muda quem você é isso mesmo. Porque a negação é uma corrente de força que você faz contra você mesmo, né? É igual aquela bola, já brincaram na piscina de tentar deixar a bola no fundo? Quem é que já brincou assim? O que acontece quando você está lá mergulhando a bola para manter ela no fundo? Ela faz uma força para emergir. E aí você tem que fazer uma outra força contrária para manter ela no fundo, senão ela escapou. Imagina que essa bola são as nossas negatividades. E essas mãos ali segurando a bola é o nosso pequeno ego querendo esconder as nossas negatividades lá no fundo, né? E aquilo fica inconsciente. Inconsciente não é exatamente algo que eu não conheço, é algo que eu ignoro. Isso tem uma leve diferença, né? Então, todo mundo sabe que tem negatividade, mas a gente ignora. E aí vai lá para o nosso inconsciente. Essa força que a bola faz para subir é a dinâmica do próprio inconsciente, sabe por quê? E aí está a nossa grande decepção, né, com o inconsciente, que é assim, a gente quer esconder, e a natureza do inconsciente é se revelar. Por isso que a força que a gente faz na bola para ficar lá, ela faz a força para subir. Então, aquilo que a gente nega, quanto mais a gente nega, mais força vai fazer para se mostrar, né? Como que desativa esse conflito? Deixa a bola subir. Deixa o sentimento vir à superfície. Reconheça sua arrogância, nossa, né? Nossa arrogância, nossa vaidade, porque aí você pode trabalhar com o conteúdo. Aí você pode lançar luz na sombra, né? Então, esse caminho, né, da verdade
que João Batista simboliza é esse caminho do autoencontro, né? Para que Jesus possa vir, né? Que esse eu real possa atuar e realmente fertilizar um homem novo internamente, né? Então, para concluir, por que Jesus precisava do precursor? Qual a necessidade do precursor? É justamente por isso, né? Para trabalhar com o rejeito, para trabalhar com aquilo que nós queremos tamponar. Por isso que João vai se referir, né, vai se dirigir aos hipócritas e chamar de raça de víboras. É uma expressão forte, é uma expressão que denuncia o quê? A nossa malícia, né? A víbora, ela é maliciosa, ela é perspicaz, ela é sagaz, ela se dobra, ela distorce, ela disfarça, né? Então, quando ele fala, né, arrependei-vos, ele está evocando essa consciência maior nossa para se dar conta do tanto de sofrimento que nós causamos a nós próprios na negação das nossas negatividades, né? Então, o arrependimento surge aí como um processo da alma que está assim esgotada, cansada de viver esses ciclos das negatividades sem uma interrupção, né? Desse ciclo vicioso. Então, é por isso que precisava de um precursor, né? Para poder dar um trato na terra e tornar o terreno mais propício a uma nova semeadura, tá? Basicamente é isso. Meu tempo esgotou aqui também, né? Passei 8 minutos. Alguma questão? Se alguém quiser trazer aí. Alguma coisa? Hã? Limpar, e é um trabalho nosso, né? São as representações, né, de João. É o João dentro de nós, né? Assim como o próprio Cristo. Conheça-te a ti mesmo. Nessa reflexão íntima, né? Sim. É um fortalecimento. O que é um fortalecimento da alma? Sim. Que a gente soubesse, né? O que é bom, a gente estava ficando mais. Sim. Eu, sinceramente, espero, assim, é um desejo meu, tá? Eu vejo que as coisas, com o tempo, elas mudam, né? Quando eu estava vindo para cá hoje, por exemplo, eu recordei que antigamente eu vim fazer estudo aqui no cantinho, eu trazia um tanto de livro, hoje eu trouxe o celular, né? A gente está aqui hoje com pessoas participando, né? Com a gente aqui, que não está fisicamente presente, né? Está no modo virtual. Nem por isso, né? Está com menos qualidade. Mas a questão é a evolução das coisas, né? E eu lembro que quando eu comecei lá atrás a estudar o Espiritismo, assim, eu tinha muito medo quando eu ouvia as pessoas dizerem assim que o Espiritismo precisa ir se atualizando, né? Porque é uma ciência, é uma filosofia, é uma proposta de religação, e que ela vai descobrindo novas possibilidades, né? E eu tinha medo disso, porque é o medo do novo, né? É o medo da mudança, medo de que as coisas mudem e eu não acompanhe as coisas. E o que a gente vai perceber, na verdade, é uma grande mudança, né? Assim, se nós percebermos, por exemplo, vamos pensar numa experiência dentro do Espiritismo, a mediunidade. Desde o surgimento do Espiritismo na França e depois no Brasil, né? E toda esse crescimento, né? do movimento espírita. Mudou a mediunidade? Mudou. Não tem mais experiências mediúnicas como as do início, não. Né? Mudou. Né? Sim. E a medida é igual a criança, né? Criança de 2 anos, para você ensinar para ela, você mostra objeto, cores, faz representações, porque o mundo é muito subjetivo para ela compreender de forma subjetiva, ela precisa do concreto. Mas à medida que ela cresce, ela está mais preparada, e o adulto ainda mais,
para elaborar coisas que não precisa de representação concreta, né? Então, a mediunidade mudou, né? Sim, as práticas mudaram. Por quê? Porque nós avançamos e precisamos avançar, né? Assim, nesse sentido, não precisa de mesa girar mais, né? Não precisa de fenômenos como ocorriam antes, assim, de materializações, coisas tão evidentes, concretas, para tirar totalmente da cegueira espiritual. Agora, o nosso trabalho é um trabalho mais de dentro para fora, né? Veio um trabalho de fora para dentro e agora o nosso trabalho é de dentro para fora. É de autoconhecimento, né? É de autotransformação, é trabalho interno. Quando a gente vai começar a ler as obras, a série psicológica da Joana de Ângeles, está tudo lá, ó, né? Essa é a proposta dessa fase nova, né? De buscar a interiorização, de buscar autoconhecimento, né? Nós já temos muita informação, muito conhecimento do mundo espiritual, da vida, da reencarnação, mas o que você sabe sobre você? Às vezes a gente sai dessa vida sabendo as questões do Livro dos Espíritos do início ao fim, mas ignorante de si mesmo, né? Sabendo pouco sobre a nossa intimidade, sobre quem nós somos, sobre quem nós sentimos, o que nós sentimos, né? Sobre as nossas dificuldades, verdadeiros cegos interiores, com muita informação, né? Então, a etapa é outra. E aí, nesse sentido, é um desejo meu, assim, de que a gente avance para essa etapa, né? Dessa busca desse conhecimento para o autoconhecimento, né? Para essa religação, né? Mais para dentro do que para fora, né? De modo que essa conexão, né? Conosco, com o outro, com Deus, seja uma expressão natural da vida, né? E a gente torne a vida sagrada, né? No sentido de dar sentido ao que a gente faz. Então, assim, é um desejo, né? Sim. 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 Só para encerrar, né, para ilustrar isso, não, passei demais aqui. Depois eu trago, senão eu vou avançar muito. Já avancei 14 minutos aqui. Fica para uma próxima, né? Obrigado, viu?